Bom, então vamos iniciar. Houve uma trocazinha, o professor Adnei vem no segundo período da tarde, e agora nós vamos iniciar a nossa conversa com o professor Máximo e com o professor Gregório. Eu vou fazer só uma introduçãozinha, porque quem está aqui tem que falar um pouco, né? E eu gostaria só de falar o seguinte: eu já estou fazendo 32 anos de formado, uns 40 de trabalho. Eu comecei a trabalhar cedo. E ontem um professor nos mostrou que no Brasil, diferente dos países desenvolvidos, vamos falar assim, 70 e poucos % dos mestres e doutores trabalham em universidade. Eu sou o contrário. Eu sou daqueles que trabalhou praticamente a vida inteira no mundo real, em contraponto ao mundo acadêmico, vamos falar. 20 anos trabalhando em grandes empresas e depois, há 20 anos na universidade, eu tenho insistido em tentar fazer inovação no Brasil. Eu sou um dos incubados aqui da nossa incubadora, um dos primeiros incubados da nossa incubadora de software, que nós temos aqui, já foi bastante falado, do CIETEC. Atualmente tem 110, 115 empresas sendo incubadas, empresas de tecnologia. Uma parte das empresas pertence a uma incubadora de software. E eu tenho trabalhado com software para pequena indústria, fazem muitos anos. E só eu sei, e quem está nos olhando lá de cima sabe o que é o esforço de fazer inovação no Brasil. É tudo contra, né? Apesar de a gente fazer um esforço imenso em alguns poucos lugares também, muitos representados aqui, a dificuldade é imensa. Inclusive com projetos do tipo PIP, da FAPESP, que é projeto de financiamento direcionado à pequena empresa. Muito difícil de realizar e consagrar, mas eu decidi que nesse final que eu tenho aqui pela frente, eu vou insistir por dentro da universidade em tentar fazer inovação. E é com muita satisfação que eu vou anunciar hoje aqui em primeira mão duas ideias que nós temos aqui na Universidade de São Paulo, através do Departamento de Engenharia de Produção e da Fundação Vanzolini, de como fazer formação de pessoal, formação tecnológica de pessoal. Essa é a nossa intenção, é o nosso desafio. E para vocês terem uma ideia, há uns 10 anos atrás nós tínhamos 10 departamentos de engenharia de produção no Brasil, hoje temos 65 departamentos ou mais, né? Então é uma coisa que está proliferando e achamos que o nosso papel na universidade pública, principalmente, é o de andar lá para frente e tentar montar essa ideia de reconduzir o engenheiro para a empresa, que no Brasil, por incrível que pareça, vários palestrantes ontem falaram, é difícil de fazer o engenheiro chegar na empresa, na indústria propriamente dita, fazer o papel de engenheiro de produção, que seria o nosso primeiro papel. Então é com satisfação que eu queria chamar o professor Máximo aqui para a nossa mesa e o professor Gregório para fazer parte da mesa e solicitar ao professor Máximo iniciar a palestra sobre essa ideia de que a Universidade de Bolonha, junto conosco, está querendo realizar, no sentido de fazer a formação de engenheiro de inovação, vamos falar assim. É uma ideia pioneira, como todos sabemos, difícil de implantar no nosso país, é mais uma ideia difícil, mas não é impossível. E nós vamos trabalhar no sentido de implantar essas ideias. Vocês vão ver que tem um modelo muito interessante e, como a gente viu, tanto os italianos quanto os americanos e o seu pragmatismo, a maior parte de doutores e mestres trabalham na indústria, trabalham nas empresas. E fazendo esse acordo de cooperação internacional, quem sabe a gente inocula, né, estimula
o nosso engenheiro a também entrar dentro das empresas e fazer a inovação por dentro das empresas. Então, professor Máximo, por favor. Well, thanks very much. My voice is not really the best today. I think it's possibly the cold weather that has actually brought about a bit of influenza. But actually, I hope that the microphone rings clearly and that you'll be able to follow what I have to say. I would like to, this is going to be a very brief presentation. I don't have to expound very much on the matters that I would like to present to you today. But the idea is the following. We are trying to set up a joint master's degree program with the University of Sao Paulo on what I would like to call the management of innovation. Now, what is the rationale of this effort? Desse esforço. Eu não quero fazer aqui discutir assuntos que já foram falados intensamente hoje e ontem, mas eu acho que nós temos que lembrar que o desenvolvimento econômico está sendo feito e tem que ser feito com a integração e interação. Eu quero insistir na ideia de integração, porque muitas vezes os distritos industriais são muito antiquados. Mas, de qualquer forma, se notou que, quanto aos ligamentos, as conexões, que nós temos nesse sentido, nós temos um formato quanto aos distritos, que são colocados da seguinte maneira. Já falamos de distritos industriais, e eu não quero acrescentar muita coisa a respeito, os professores Belucci e os outros realmente falaram, explanaram bastante sobre os distritos industriais, especialmente no caso da professora sobre a Itália. Eu gostaria de colocar problemas que nós temos com os distritos industriais. Sendo otimista quanto os outros, mas mesmo assim, os distritos industriais que eu chamaria de redes, os locais, a interação que eles têm e que acontece, digamos, dentro de espaços, qual é a implicação disso? Eles são locais. Qual é a implicação? Eu espero que melhore. Qual é a implicação deles serem locais? Se considerarmos localização como um conceito de espaço, geograficamente. Bom, as implicações quanto à inovação dentro dos confinamentos desses distritos industriais, dessas redes, ao ponto de que a inovação se torne, então, uma coisa super estranha. Agora, eu quero dizer que, tudo bem, de muitas maneiras, é uma questão de rede, se vocês chamam de clusters, são conglomerados, mas nós temos teorias novas que mudam o aspecto dos clusters, porque, por elas serem estranhas, eles são, portanto, são super especializados. Agora, isso significa que, na verdade, se você quiser colocar em bom inglês, eles se entendam bem, do ponto de vista tecnológico. Entre os aglomerados, eles se entendem bem. Mas eles podem não entender as outras firmas em outros clusters. Felizmente, as teorias recentes nos mostram que, com um pouquinho de estudo dos links, não precisa muita pesquisa.
você pode fazer com algum certo julgamento, um certo critério. Você não precisa ir randomicamente, mas você pode ver que há uma grande vantagem nessas ligações. Significa ligar-se a outros clusters para estabelecer alguns links cruciais, algumas conexões cruciais que possam quebrar esse gap, essa lacuna entre um cluster e outro. Você veja, hoje em dia, a ideia de distritos industriais muito fechados pode ser meio antiquada, porque houve uma revolução quanto aos clusters. Quanto à tecnologia da informação, por exemplo. Hoje em dia, um cluster pode ser definido de uma maneira bem virtual, não precisa só ser espacial, geográfico. Por isso, na verdade, o que se pode fazer é integrar, um cluster com o outro, interagir. Ele pode não estar vizinho seu, ele pode estar a alguns quilômetros de você, mas você pode mudar de continente. Existe uma firma na Itália, por exemplo, que pode trabalhar com um cluster que está em Hong Kong, com outro no Texas, em qualquer lugar do mundo. A ideia do cluster espacial ou geográfico perdeu a importância com o mundo virtual. Se você se fechar, olha, é importante esse conceito, se você se fechar no que o que é bastante estranho, se você se fechar num cluster local, você pode perder muito, você pode ficar por fora das coisas, dentro do seu próprio mercado. Agora, se nós chegarmos nesse conceito, o conceito de cluster, e eu hoje ouvi muitas coisas aqui que são super interessantes sobre definir os clusters, o que são os conglomerados. Eu tento ter uma visão muito simples sobre os conglomerados. Eu conseguiria, que é dentro de uma maneira bem simples, do ponto de vista de uma firma, o cluster é ter vizinhos que têm outros vizinhos. Para mim é isso. Por que isso? Porque é um planejamento que é estatístico. Você põe um número nisso, é bem estatístico. Você pode pôr qualquer número. Calcula a média dos clusters em um distrito de economia. É simples. Eu concordo que vocês, hoje de manhã, por exemplo, apresentaram todos esses conceitos, essas definições, digamos, essa torre de Babel de conceitos, mas se vocês simplificarem e, digamos, fazer um corte geral, se você olhar de um ponto de vista bem pragmático, você pode dizer que os clusters hoje em dia podem estar localizados em qualquer parte do mundo. Sendo assim, por outro lado, a experiência real que temos, aquelas que vocês falaram essa manhã, por exemplo, é que os clusters ou distritos industriais são claramente colocados em certas regiões, em uma numa cidade, numa municipalidade. A pergunta é, o que é importante para fazer? Na verdade, construir pontes entre esses circuitos industriais? Hoje é possível, não existe problema. Quanto à tecnologia da informação, você pode fazer qualquer coisa nesse sentido. Uma companhia na Itália, por exemplo, ela pode ter, através das suas máquinas, qualquer planta de qualquer outra indústria em outro país. Digamos, eu posso mandar essa planta para qualquer lugar do mundo, eu posso discutir modificações, eu estou com um desenho ali na minha máquina, eu posso fazer isso, mostrar isso para o usuário. Eu não tenho que viajar uns quilômetros, como no passado a gente precisava. É lógico, tem um outro ponto muito importante, você tem que
compreensão, uma maneira de compreender as coisas, muitas vezes você tem que construir uma cultura comum, você tem que ter um entendimento com as pessoas. Mas isso não tira a ideia de que tudo pode ser feito via computador. Digamos, discutindo esse assunto quanto à religião, a região romana, o que acontece na Itália. Bolonha, por exemplo, é uma cidade grande, é a capital da nossa região, colocamos como estrutura econômica, nós temos ali um distrito industrial, ali é predominante, e eu gostaria de fazer uma notinha aqui sobre casos concretos nessa região Emília-Romana. Quais são os pontos mais relevantes? Nós temos as máquinas de empacotamento automático em Bolonha, máquinas de processamento de alimentos, nós estamos em Parma, em Bolonha também, e ferramentaria, máquinas automáticas que são para sistemas flexíveis, Bolonha e Piacenza. Nós temos, quanto à madeira, máquinas para madeira, nós temos em Rimini, para motocicletas Bolonha, carros esporte, nós temos em Modena e Bolonha. Eu estou falando sobre carros, a indústria de carros, e nós temos também a cerâmica e maquinárias relacionadas, nós temos Sassuolo e Modena, têxteis, cerâmica, muitos outros equipamentos também, que são biomédicos, todos esses estão naquela região. Quais são as características? Eu não tenho que dizer a vocês já falaram essa manhã, mas a alta densidade, difusão alta, vocês sabem isso. E também nós temos uma relação entre o fornecedor e o usuário, que é bem estruturada. Isso é muito importante, porque muitas vezes na Itália, como já foi colocado também, muitas vezes não há essa relação, por causa de um escopo, falta. Nesse caso, nessa região, economicamente falando, nós temos essa relação fornecedor e usuário, e a maioria dessas empresas podem fazer máquinas que são dedicadas, que são especialmente para a função que elas exercem, feitas sob encomenda. Nós temos alta produção e nós temos uma força de tarefa, uma força de trabalho que é altamente preparada. Nós temos a cooperação e nós temos ali também a concorrência, sem dúvida. Eu não tenho que enfatizar nem explicar, eu acho que está claro essa parte. De novo, repito, já foi discutido bastante essa manhã. Esses clusters dessas indústrias, eles permitem a si mesmo que eles têm tecnologias que são consistentes, digamos, nesse caso, consistente significa uma coerência entre o seu grau de complexidade e o seu tamanho. Quanto ao nível de especialização, são altamente especializados. Mas essa especialização, vocês acham que é uma grande coisa? A economia está baseada nisso? O escopo da economia está baseado nisso? A especialização pode ser apenas uma retirada. O que significa? Pode ser economicamente muito robusta, mas ao mesmo tempo pode ser muito frágil, porque uma mudança pode ocorrer. Veja, aí está a fragilidade, quando ocorre a mudança. E também já foi apontado muitas vezes ontem e hoje, que se você não mudar, você desaparece. Sendo assim, especialização é uma faca de dois gumes. As firmas podem, por exemplo, ter medo dessa linha fina que fica entre a especialização e abandonar tudo aquilo que está especializado, porque a nova tecnologia está chegando, e está chegando a cada vez mais e ao tempo todo. Sendo assim, essa é uma das coisas que eu gostaria de apontar. Agora, um outro elemento que faz com que a gente retorne ao caso italiano é a experiência. A experiência é a cooperação bem firme entre as firmas e instituições. Por que é importante? Porque no passado, quando tudo isso foi criado, quanto aos backups, quanto às produções, os esforços na produção e os problemas também surgiram,
é lógico, em nível de venda, o que é mais importante é os tratamentos em conjunto, públicos e privados, fundando os boards, fundando as consultorias, foram criados, então, para dar apoio às atividades inovadoras, que é o caso do Brasil, é o caso de muitos outros lugares pelo mundo. E existem novas ferramentas, contudo, que eu vou falar a respeito. Recentemente, as instituições públicas e principalmente na nossa região, elas tomaram grande responsabilidade em fomentar pesquisas inovativas. O aspecto aqui seria... Isso surgiu porque o governo central decidiu devolver a responsabilidade das políticas industriais para as regionais. Digamos, estamos falando de Emília-Romagna, alguém. Isso foi passado de novo para eles a responsabilidade e assim se criou uma alavancagem que são, dentro da região, contando com um concurso e cooperação das universidades, a Universidade de Bolonha especialmente, que alavancou junto com as pesquisas de centros privados e desenvolveu umas pesquisas com um escopo industrial. Você tem, então, uma nova alavancagem. Bem nova, bem recente, eu estou falando de coisas bem novas. Ainda estamos com uma ferramenta experimental, porque a gente não sabe direitinho o que vai resultar disso. Qual será o resultado? O produto desse conjunto, esforço público e privado. Alguma coisa vai ser realizada. Qual é o objetivo, entre outros? Colocar uma dimensão internacional e abrir para, então, uma colaboração internacional igualitária. Alguns laboratórios, por exemplo, não se trata de uma lista exaustiva, mas os laboratórios de automação industrial que realizam pesquisa aplicada sobre automação, nanotecnologias, novos materiais, e também o chamado laboratório de mecatrônica, ou seja, tentando relacionar as formas mais avançadas de dispositivos mecânicos com as formas mais avançadas de eletrônica, aplicadas estritamente àquilo que se chama realidade industrial da minha região. E isso é realmente importante de modo geral para o mundo como um todo. Assim, qual é a ideia? O segredo para o sucesso para um mundo globalizado é ganhar vantagem competitiva e competição. Ser competitivo exige a cooperação por inovação rápida e ágil. E este é o ponto para um programa de mestrado. Porque o mestrado poderia ser uma ponte entre os clusters ou aglomerados da Itália e no Brasil, entre os dois, através dos esforços que podemos reunir para assim conceber e desenvolver um mestrado no qual existem pessoas, estudantes de pós-graduação no Brasil, e a forma que entendemos esse mestrado, ele pode estar baseado na nossa experiência na América Latina. Temos alguma experiência na Argentina, especialmente em Buenos Aires, no qual existe um mestrado sobre gerenciamento de inovação e onde desenvolvemos um programa dividido em duas partes. A primeira parte é puramente tecnológica, a segunda é de gerenciamento. E por isso, de alguma forma, em algum sentido, ele está reunindo a tecnologia, a parte tecnológica e a parte gerencial naquilo que pode ser um programa útil no qual os alunos estudam tecnologia como automação,
ou o design industrial estudam ou então examinam os avanços recentes que ocorreram nos distritos industriais italianos, com a participação de algumas empresas industriais na Argentina, que então explicam para os alunos qual é a sua experiência no caso da inovação tecnológica. Depois de 4 meses, eles vão até a Itália. Normalmente o curso inicia-se em março e em setembro eles se juntam novamente e há um programa de treinamento que se inicia. Eles então são colocados em empresas na região da Emília-Romana e aí que recebem esse treinamento ou estágio. A questão é que, ao fazer isso, podemos expor esses alunos a essas realidades específicas, especialmente quando essas realidades estão em momento de modificação, mas com as ferramentas de política que eu mencionei, e eles também vão ter, claro, as suas experiências, independente da sua idade, para dar a experiência da realidade que eles têm, no caso de vocês, a brasileira. E eu acho que essa é uma forma de fazer essa ponte e também vencer as barreiras burocráticas e idiosincráticas, e assim fica claro que fazemos algo que é importante, porque a realidade brasileira para as empresas italianas e de modo geral é uma experiência interessante. É um país que cresce rapidamente e está se tornando uma potência regional na América Latina, e os seus distritos industriais, a sua realidade industrial é muito importante para a Europa e para a Itália em particular. Um último ponto. A nossa proposta é tornar este mestrado um mestrado formal, ou seja, os alunos podem validar esse seu mestrado na União Europeia, podem realmente tê-lo num formato formal, por assim dizer. É isso que eu gostaria de colocar a respeito desse programa de mestrado. Eu espero que seja possível implementá-lo, implementar o nosso projeto e torná-lo realidade. Muito obrigado. Well, I think we'll follow the same model we were using, so the Q's and A's will be asked afterwards. And now Professor Gregorio Bauer. Good afternoon, everyone. I apologize for speaking in Portuguese. I don't know if everyone will... Mas temos tradutores também. Bom, eu vim aqui a convite do Reinaldo Pacheco, com quem trabalho já há algum tempo intensamente, para relatar uma experiência e um desenvolvimento de uma cooperação entre a Universidade de São Paulo, a Universidade Politécnica de Valência, com a intervenção da Fundação Vanzolini. Na verdade, o caminho para nós chegarmos a essa aproximação com a Universidade Politécnica de Valência surgiu em função de um projeto desenvolvido pela USP em conjunto com algumas universidades europeias, que era um projeto que recebia o nome de Projeto Alfa, e que era o desenvolvimento da rede universitária de educação continuada da Europa, Latinoamérica e Caribe. E eu tenho participado de um conjunto de atividades com a Universidade Politécnica de Valência, que foi quem liderou a condução desse projeto. E trabalhamos intensamente, tanto na Europa como aqui na América Latina. Em função dessa aproximação, nós estivemos em algumas oportunidades na Espanha,
junto à Universidade Politécnica de Valência, onde tivemos então a oportunidade de estabelecermos os primeiros contatos para estabelecermos uma base de cooperação. O que nos impressionou na Universidade Politécnica de Valência foi o alto grau de empreendedorismo dessa universidade, que tem umas características todas especiais, em que eles estão intensamente preocupados em gerar negócios a partir de empresas com base tecnológica. Em função disso, a universidade é cercada totalmente por empresas que são incubadas em torno delas. E a facilidade do acesso do pessoal universitário a essas empresas é total. Não há distância geográfica entre a universidade e as empresas incubadas. Há um livre trânsito entre a universidade e as empresas incubadas. Outra característica interessante na Universidade Politécnica de Valência é o fato de que eles conseguiram também desenvolver lá um instituto de pesquisas bastante avançado, que é o ITACA, que é um instituto que está na linha de frente numa série de pesquisas no campo da saúde, no campo da eletrônica, e tudo isso sempre em torno de uma mesma central e em torno da escola de engenharia que eles têm por lá. Então, nós estivemos recentemente em Valência com o diretor da Escola Politécnica e com um coordenador dos nossos cursos de graduação, para vermos de perto a forma como trabalha a Universidade Politécnica de Valência. E aqui nós temos um pouco da ideia de como eles se desenvolveram. A ideia de que eles deveriam, então, desenvolver setores baseados em tecnologia, de conhecimento intensivo, e estimulando crescimento de pequenas e médias empresas. E, basicamente, a ideia deles era o desenvolvimento do conhecimento nas universidades e a divulgação desse conhecimento através da universidade, mas contando com a geração desses conhecimentos nos institutos de pesquisa e desenvolvimento. E lá como cá, eles constatavam a ideia de que, em geral, no ambiente da universidade, as pessoas não tinham o espírito empreendedor e trataram de desenvolver esse espírito empreendedor no interior da universidade. E, então, desde 92, ela procurou trabalhar com pequenas e médias empresas e criaram um programa de iniciativas, que é de desenvolvimento de empresas, que é esse programa Ideias. Esse programa Ideias, na verdade, não existe apenas na Espanha, mas existe num grande conjunto de nações da América Latina e também na Europa. A ideia é estimular empreendedores para criar empresas de base tecnológica. Então, em maio de 2000, a universidade criou o Instituto para a Criação e Desenvolvimento de Empresas, com o qual nós já tivemos alguma interação, e colocou esse programa Ideias nesse instituto. E eles consideram que o programa atingiu a etapa de maturidade a partir de maio de 2000. A ideia básica deles é que você tem esse conjunto de etapas ou fases de um processo que começa com a sensibilização, com o estímulo da atividade, da atitude empreendedora, dentro da universidade e dentro da sociedade do entorno da universidade. E aí eles criam uma chamada célula de oportunidade, onde se faz uma seleção, integração, se faz um plano de empresa. E aí eles passam por uma fase de pré-incubação, incubação e exploração. E durante toda essa etapa da fase experimental e os primeiros anos de vida das empresas, esse ICDS, Instituto, faz o acompanhamento da evolução dessas empresas. Ao lado disso, na universidade, você tem um centro de formação permanente, que trabalha com educação contínua, presencial e à distância, onde eles têm mais de 1.200 cursos. E tem um centro de apoio à pesquisa e transferência de tecnologia, para o desenvolvimento das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, eles trabalham com essas três letrinhas: pesquisa, desenvolvimento e inovação. E, fundamentalmente, um ponto muito forte do programa deles diz respeito à ideia de
fazer a acreditação das áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, seguindo o modelinho que foi desenvolvido lá na Espanha, que é aplicado pela entidade de certificação espanhola, que se chama AENOR. Ao lado da formação das empresas, ao lado desse apoio, eles têm também um serviço integrado de emprego, onde eles fazem o acompanhamento das pessoas que se formam na universidade, verificando se aquilo que eles estão ensinando é próprio para o mercado ou não, e acompanhando então a evolução desses profissionais. Com isso, eles têm a ideia de estar oferecendo oportunidades àqueles que saem da universidade e procuram efetivamente empregos e precisam de inserção no mercado de trabalho. Então, eu acho que aqui já está repetitivo. Eu só queria, então, que você passasse agora aquela ideia do pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a ideia fundamental que os espanhóis estão desenvolvendo, estão trabalhando muito, é essa ideia de você ter uma forma de certificação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e ter um sistema de gerenciamento que se integra a todo o sistema gerencial da organização. E as fases que eles imaginam são essas de trabalhar sobre o mercado, como fazendo estudos de viabilidade técnica e econômica, selecionando ideias e projetos, tratando da invenção do produto ou serviço e com sua estrutura analítica, partindo para o detalhamento do projeto e o teste, e então partindo para a redefinição do projeto e produção e inclusive chegando à fase de comercialização. Todas essas etapas eles consideram como etapas importantes de um processo, que é esse processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, eles procuram integrar isso a um sistema de gestão e estão trabalhando intensamente, estimulando as empresas para que atinjam esse estágio, para que possam ser acreditadas. Então, é colocado aqui como elementos importantes dessa sistemática, a ideia de, por se tratarem de pequenas e médias empresas, a ideia de sobrevivência, de participação importante no mercado, de competitividade, de crescimento econômico e de bem-estar social. E a ideia fundamental, então, é capacitar as organizações para reconhecer tecnologias emergentes ou ainda não aplicadas em seu setor de atividades, com o intuito de alavancar suas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, com essas experiências todas que eles desenvolveram lá, nós também tratamos de estruturar um curso de pós-graduação nessa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A estrutura do curso já está desenhada e nós estamos apenas aguardando os acertos internos aqui com a universidade. Era isso que eu tinha a relatar. Muito obrigado. Nós vamos quebrar um pouco o programa, aproveitar que o professor Edson Ritchio já chegou e a gente convidaria para subir aqui na nossa mesa. E, João, o professor Adney. O professor Adney sumiu depois do intervalo. Ok. Mas vamos aproveitar o professor Edson Ritchio, que gentilmente também aceitou o convite de trabalhar hoje à tarde. Tudo bom? Senta aqui. O professor Edson Ritchio é da Faculdade de Economia e Administração da USP e responsável pelos convênios internacionais daquela faculdade. E veio fazer uma breve... Pode dar para o pessoal lá, por favor, né? E veio nos brindar aqui com uma exposição sobre como anda a questão da internacionalização na Faculdade de Economia e Administração. Vamos colocar o USB.
professor Ezio, fica à vontade. Fica à vontade, nós temos ali o púlpito, por favor. 20 minutos, 15. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o professor Amato, o professor Pacheco, pelo gentil convite para que eu viesse apresentar algumas informações a respeito do intercâmbio internacional na FEA USP. Cumprimento também os professores da mesa, o professor Gregório, o professor Ricotilli, e a todos que estão aqui presentes. Esta apresentação, ela é de certa forma genérica e visa dar uma ideia do que está acontecendo hoje e de alguns anos para cá na FEA, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. A nossa CCINT, Comissão de Cooperação Internacional, está comemorando seus 20 anos. Começamos em 1986 e ao longo dos anos temos desenvolvido um conjunto de atividades que nos conduziu a uma internalização do processo de internacionalização do intercâmbio acadêmico. Eu gostaria de começar mostrando o site da nossa comissão. Esse é o site da CCINT FEA USP. É um site construído pelos nossos alunos, portanto ele não é profissional, mas tem boa qualidade. E eu mostraria lá em cima, no botão superior, universidades conveniadas. Ali, isto. Nós temos, por favor. Nós temos aqui, por país, as universidades conveniadas. E aqui merece destaque alguns países com os quais nós temos o maior volume de intercâmbio. A França, ali à esquerda, subindo um pouquinho, só para mostrar. Temos aqui todos esses convênios, hoje na França. O segundo país, poderia voltar, por favor, em volume também, temos a Alemanha, lá em cima, né? Alemanha, com volume razoável, né? E temos também a Holanda, hoje como um dos países também está com volume individualmente bastante grande. E, obviamente, temos convênios em todos os países que estão sendo mostrados aí. Iniciamos agora um convênio com a Coreia, por favor. Coreia, nosso primeiro convênio. Já temos 2 alunos da Coreia aqui conosco. É a Universidade de Gwangju, no sul da Coreia. Voltando, por favor. Temos também, recentemente assinado, na Itália, 2 convênios muito importantes para nós, com a Universidade de Bolonha, aqui representada também pelo professor Ricotilli, e, por último, a Universidade Bocconi, que também é nossa conveniada, lá em Milão. Se clicarmos, isso aí temos as universidades, e se depois, clicando aí, entramos na homepage de cada universidade, e assim os links estão mantidos. Diria para retornar, então, isto mais uma vez. E aqui, naquela segunda amarela ali, conheça os estrangeiros que estudam na FEA. Para mostrar a nossa realidade de hoje, nós temos, esses são os alunos do exterior, desde Victoria, no Canadá, né, até aqui a América Latina, México, Colômbia. Então aqui nós colocamos todo semestre, temos inclusive alunos aqui da Bocconi, né, como está ali, Enrico Martini, e assim vai. Obviamente esse site é aberto, todos podem entrar ali e verificar quais são os alunos, né? Pode descer um pouquinho mais, aí vamos
Aqui uma pequena estatística por semestre. Isto se repete todo semestre. Então, neste semestre, a estatística está ali, só para mostrar. Na Polícia Federal, eles não foram presos, não. É que nós os levamos à Polícia Federal para o registro do seu visto de estudante. É um serviço que eu já explico. Então, aqui nós temos, neste semestre, a França em primeiro lugar, em segundo lugar, a Alemanha, em terceiro lugar, a Itália, devido a Bocconi, que nos enviou 6 alunos neste semestre. Depois, Portugal, Suécia, Holanda, geralmente o norte da Europa também, né? E ali a distribuição entre mulheres e homens. Agora, eu peço para voltar para a página anterior. Aqui algumas fotos dos alunos, na semana de integração, no processo de integração. Enfim, é todo um processo que nós fazemos com eles. Isso é desta turma que está aí, né? A cada turma nós temos todas as fotos e também as informações no site. Pediria que voltasse. Agora, conheça os FEANOS atualmente no exterior. Então, é isto aí. Aí, então, não temos as fotos, porque não achamos necessário nesse momento, né? Porque os FEANOS são bastante conhecidos na FEA. Então, o interesse de ter as fotos dos estrangeiros tem uma razão lógica. É para que todos eles fiquem conhecidos pelos professores, pelos alunos, pelos funcionários. Isso faz parte do processo de integração, né? Bom, e aí estão os nossos alunos nas diversas universidades neste semestre. Se formos mais abaixo, vamos ver a estatística deste semestre. Então temos França, como podem notar, a França não só é o país número 1 em volume de destino, como de atração, né? Isso é muito interessante. Holanda, às vezes, se alterna com a Alemanha. Então, neste semestre, temos segundo lugar a Holanda, terceiro a Alemanha, depois aí a distribuição ocorre, às vezes, Portugal, sobe um pouco, depende, né? Bom, temos aí alunos da FEA São Paulo, né, e FEA Ribeirão Preto, porque nosso escritório trabalhamos para a nossa co-irmã, a FEA, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade do campus de Ribeirão Preto, da USP. Entre homens e mulheres, e depois a distribuição entre os cursos, de onde são os nossos alunos, de que curso eles são. Então, da administração, da economia e da contabilidade. Pediria para voltar, por favor. Então, nós temos aqui, neste site, todas as informações, todas as estatísticas para um processo de intercâmbio, e hoje os nossos volumes são pioneiros no Brasil. Nós somos a escola de gestão, por assim dizer, que tem o maior volume de alunos no exterior no Brasil. E também somos a escola que tem o maior volume de alunos do exterior dentro da escola no Brasil. Muito bem. Agora eu passo para os meus slides, rapidamente, explicando um pouco do nosso modelo. Bom, nós acreditamos que o processo de internacionalização, obviamente ele tem uma base filosófica, não é? Que é um movimento por parte de um agente, no caso, nossa instituição, que visa conhecer e tornar-se conhecido no cenário internacional. Há outras correntes que nos dizem que a internacionalização é um instrumento para reduzirmos o gap que existe entre os países globalizados e os globalizantes. Uma terceira visão é o processo no qual são desenvolvidas ações reais, específicas, para estabelecer relacionamentos e cooperação. De qualquer forma, o papel da CCINT na FEA visa exatamente isto: promover a internacionalização da nossa escola e da universidade. Em seguida, pode. Então, nós acreditamos que o intercâmbio acadêmico é um processo que conduz à internacionalização, e na FEA a CCINT é um instrumento desta política. E também podemos dizer que é uma estratégia da universidade e da escola. Este é um modelo que eu estruturei baseado na nossa experiência de alguns anos, de como o processo de internacionalização
começa e como seus componentes influenciam uns aos outros. Eu citaria a base. A base é o início do processo. Então, nós acreditamos que uma forte base de relacionamento, ela existe e ela deve ser volumosa, formada por um expressivo número de acordos de cooperação acadêmica. Nós temos hoje, por volta de 100 acordos acadêmicos ativos, funcionando. Essa base permite, então, que a segunda camada ocorra e o intercâmbio de alunos de graduação sedimenta em volume e qualidade os acordos acadêmicos. Cria a mentalidade de internacionalização entre os estudantes. Esse contágio, ele ocorre e passa a se disseminar e cria também as perspectivas para o duplo diploma. Nós somos a primeira escola no Brasil a ter um duplo diploma em administração. Já há 3 anos funcionando com aproximadamente exatamente 12 alunos neste processo. Depois, estas duas camadas, elas geram, por um processo de contágio, o interesse dos alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, para continuarem os seus estudos, quando atingirem este nível, também no exterior, porque previamente já desenvolveram os seus links, seu networking, e já tem um canal aberto nas universidades em que estiveram quando foram intercambistas. Não necessariamente, mas é um processo que está agora ocorrendo e nós estamos podendo mensurar este contágio para os alunos de pós e para os alunos de pós-mestrado e doutorado na USP. Como todos conhecem, acredito eu, na USP os prazos de mestrado são cada vez mais curtos e dificilmente permitem a um aluno de pós-graduação achar um semestre para irem para o exterior. Essa é uma característica que nós estamos tendo aqui na nossa universidade. No entanto, o doutorado, cujo prazo é um pouco maior, isso é em função da CAPES, né, que é o órgão que coordena e analisa e mensura, né, os programas de pós-graduação. No doutorado a tendência é maior para o intercâmbio e isto deu origem a uma variação deste processo, que é a chamada cotutela, que foi implementada durante a gestão do reitor, professor Dr. Melfi, e já existe este recurso, já existe há 5 anos, praticamente, 4, 5 anos, e nós, então, temos isto como uma continuidade do processo. E o ápice deste modelo seria aquilo que todos nós almejamos, que este conjunto de ações venha a contribuir, é para a internacionalização dos nossos professores e o volume de pesquisas e publicações conjuntas. Nós já estamos conseguindo mensurar isto, já temos, eu vou mostrar agora os volumes, e isso significa que, pelo processo de intercâmbio, que vai subindo de nível, no mestrado e no doutorado, os alunos, quando vão para o exterior, necessariamente estabelecem um vínculo com os seus supervisores de tese, com os seus orientadores, né, se esse vínculo ainda não existir. Isso, então, provoca uma aproximação e, por um processo que eu ainda reputo como sendo mágico, porque ele pode ocorrer ou não, né, existe esse relacionamento entre os professores, que surge provavelmente de uma amizade, de uma sintonia, né, de uma empatia pessoal, e os professores começam a produzir em conjunto, né. Eu tenho casos desse, já documentados, inclusive eu sou um deles, e este é o ponto que todos nós almejamos para atingirmos os níveis mais altos de avaliação da CAPES, que são a internacionalização dos nossos papers. Como todos sabem, na área da FEA, área de economia, administração e contabilidade, a publicação internacional, que é diferente nas áreas de biologia, provavelmente nas áreas da engenharia, nas áreas exatas, né? A publicação em journals de classe A no exterior é muito difícil. É um aspecto geopolítico, mas, além de tudo, são áreas de difícil acesso
para autores brasileiros. E normalmente essas publicações elas ocorrem quando o autor brasileiro se associa a um autor estrangeiro, e aí então desta associação surgem pesquisas conjuntas e papers, e por aí afora nós temos esse caminho bastante claro hoje. Bom, aí, o próximo quadro, já estou próximo do final, né? Anterior. Isto. Aqui estão os números. Quer dizer, aquele modelo que eu mostrei anterior, aqui estão os números. Então, 100 universidades conveniadas. Primeiro acordo de duplo diploma, já estamos indo para o segundo. Acabei de fechar, alguns dias passados, um segundo acordo com a Universidade de Rouen, no norte da França. A França é um país que tem uma certa rapidez nas discussões e nas aprovações das propostas para duplo diploma. Não que estejamos somente visando a França, mas é de se notar essa característica de rapidez nas decisões, o que não é tão rápido do nosso lado. A nossa burocracia aqui exige uns 6 meses para que um acordo de duplo diploma esteja devidamente aprovado, né, nos diversos estágios. Bom, mas estamos então indo para o segundo acordo de duplo diploma em graduação. O acordo de duplo diploma acrescenta 1 ano para o programa de formação dos nossos alunos e também 1 ano para o aluno estrangeiro. Então, nossos programas são de 4 anos, né, e passam a ter 5 anos. Depois, o intercâmbio de alunos, então, de graduação, que é isto que eu citava há pouco, hoje está nesses volumes. 140 por ano para o exterior e 140 do exterior para a FEA. Se forem observar, os volumes que nós temos hoje atingem a mais de 1.000 alunos da FEA que já foram para o exterior, okay? E do exterior para cá, como esse processo de integração, já vou mostrar, ele começou um pouco mais tarde, esse processo de atração, perdão, os volumes são hoje em torno de 500, 600, mas já crescendo a esta taxa todo ano. Depois, os alunos de pós-graduação, já temos aí uma média de 25 por ano, né? E com a cotutela na França, temos já um caso de cotutela, estamos indo para o segundo agora. Cotutela, não sei se todos conhecem, é um acordo que existe entre a USP, a Universidade de São Paulo e o Ministério da Educação francês. Okay? Então, ele oferece, dentro dos critérios e regras, isso está na página da USP, é só entrarem, é fácil de achar, localizar, na página de pós-graduação, da pró-reitoria de pós-graduação. Então, o aluno tem um diploma de doutorado francês daquela universidade e da USP, né, ao mesmo tempo. Depois, temos aí hoje uma média já atingida de 10 professores por ano, sendo professores visitantes. Ou seja, nossos professores indo como professores visitantes e professores visitantes vindo para cá, né? Quer dizer, a definição de professor visitante não é aquele professor que vem, visita por alguns dias a escola. É um processo oficial, onde a escola oficializa, né, o papel de visiting professor, tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Bom, este é o quadro. Agora vou mostrar só 3 estatísticas. Bom, agora isto eu mostro a importância do intercâmbio acadêmico para os alunos, pode girar, para os nossos alunos. Este é o mesmo slide que nós mostramos no processo de apresentação da CCINT para os nossos alunos, né? A importância do intercâmbio acadêmico, a visão de mundo, a formação internacional, empregabilidade, que é muito importante para os alunos nossos, né? E aqui está o primeiro quadro mostrando os intercâmbios. Acho que é mais um clique. Isto, ok, por favor. Isto, certo. Aí. Então, este é neste semestre, né? Então, por aí podem observar o crescimento de alunos da FEA para o exterior. O próximo, por favor. Isto. Do exterior para a FEA. Então, notem ali em 2001 uma inflexão, né? Nesta curva, e o início. Então, esta inflexão, ela é devida ao volume de acordos que começamos a desenvolver e assinar com o exterior. Então, é muito importante que o volume de acordos tem correlação direta com o volume de alunos que vêm do exterior. Okay? É mais ou menos óbvio, mas... E aqui,
o número de acordos que nós começamos a desenvolver, né? Ali vocês percebem esse volume chegando hoje a praticamente 100 convênios. Muito bem. Importância para o aluno de pós-graduação. Frisamos, então, que o intercâmbio para a pós-graduação, ele amplia o horizonte da pesquisa, torna a pesquisa, que até então ela é focada, é local, às vezes nacional, esta ida para o exterior internacionaliza o tema da pesquisa, dá maior comparatividade, acrescenta a possibilidade de pesquisas interculturais, que para nós é muito importante na nossa área, e parcerias acadêmicas também. Os temas passam a ser, portanto, de interesse internacional, e aí chegamos àquele ponto. Quer dizer, um relacionamento acadêmico efetivo e duradouro conduz a publicações, a pesquisas conjuntas com os professores do exterior, né? Para o aluno de graduação, já falamos, podemos passar para o próximo, e para os professores, muitos são os mesmos, né? O conhecimento de professores em áreas e escolas do exterior, o aperfeiçoamento na aplicação de estratégias e metodologias de pesquisa, às vezes que não são ainda nem conhecidas aqui, mas que às vezes conhecidas, mas por falta de recursos não podem ser aplicadas aqui. A ampliação do horizonte da pesquisa, aperfeiçoamento na aplicação das estratégias e metodologias, elaboração de pesquisas comparativas, interculturais, em parcerias, publicações internacionais, relacionamento acadêmico efetivo e duradouro e realimentação do processo de internacionalização. Então, quando chegamos lá no ápice, né, no topo da pirâmide, nós notamos que esses professores retornam, né, depois desse relacionamento, não só com publicações, mas também gerando um processo de incentivo aos alunos irem para aquela escola onde ele foi. Então, aí passa a ser um processo bastante democrático, né, onde as atrações para os alunos de graduação e de pós passam a ser por aqueles que demonstram mais, condições de mostrar essas vantagens aos alunos de graduação. Bom, este é um slide que eu uso para os nossos alunos quando temos um processo todo ano, fazemos uma primeira apresentação aos nossos calouros, quando eles entram na escola, já no primeiro ano, no primeiro mês, mostramos a importância do intercâmbio para que eles possam se preparar, porque o intercâmbio só pode ocorrer após o 5º semestre para os alunos normais e após o 7º semestre para o caso de duplo diploma, no caso de graduação. Então mostramos o que é que eles têm que fazer, o que é que eles têm que já ir providenciando, e principalmente o desempenho acadêmico, que é um dos pontos fundamentais, o estudo de línguas, dependendo do país para onde ele vai, e o planejamento financeiro, porque os senhores podem, talvez não ter ainda essa informação, mas eu gostaria de dar agora, todo este intercâmbio dos nossos alunos para o exterior se faz sem um tostão de bolsa, sem qualquer auxílio financeiro, nem da universidade, nem de instituições quaisquer, privadas ou públicas brasileiras, nem órgãos de pesquisa, nem órgãos de apoio à pesquisa, qualquer outro tipo. São, eu diria aqui, um exemplo claríssimo do empreendedorismo do aluno da FEA. É uma homenagem que eu sempre rendo publicamente aos alunos, porque isto ocorre através deste processo. Ou seja, o último slide, né? Quer dizer, os alunos são já instruídos a fazerem a sua poupança, a fazerem o seu processo de economia, de guarda de recursos. Eles trabalham, eles fazem algumas atividades, enfim, é a única forma, e depois, né, vão viajar. Então, esse é o processo, né? Agora, eu voltaria, só para, se tenho mais um minuto, né, na página inicial, na primeira página, na primeira. Aí, voltando à CCINT aqui, né,
só aqui para, não, no link, isto, no link FEA, USP, aí, isto, perfeito. Então, aqui nós temos todas as instruções, né, para o processo seletivo. E eu gostaria de mostrar rapidamente, no processo seletivo, CCINT FEA, né, aí mesmo, né, não, azul. Aí no azul, desculpe, no azul, isso, pode clicar aí mesmo, aí na segunda chamada, no processo seletivo, né. Então aqui nós temos o processo seletivo em andamento. Essa é uma segunda chamada que nós fazemos, né. Aqui temos mais alguns alunos que se candidataram, isso vai dar um total de quase 70, né? E ali em cima, inscrições, lá à esquerda, em cima, aí, inscrições, né? Aqui, os nossos alunos têm todas as instruções de como eles devem se inscrever. Eles precisam ter mínimo de nota 6, tirada do sistema que controla as notas do graduação, né? Eles precisam ter o certificado de línguas, já definitivo, não aceitamos protocolo ou qualquer outro documento prévio. Eles têm que ter uma carta de apresentação de um professor, que pode ser da FEA ou de alguma outra escola com que ele tenha mantido algum relacionamento. E com este processo temos um cálculo, poderia, por favor, ir suspendendo um pouquinho isto. E aí temos aí as instruções para cada língua, né? Então, se é o alemão, se é o espanhol, se é o francês, se é inglês, é o TOEFL, sempre, não é? Dependendo, obviamente, o IELTS também, né? O pessoal da Inglaterra é que acha que nós não deveríamos exigir o TOEFL, mas sim o IELTS, né? E se for italiano, se for japonês, se for, enfim, de onde seja a escola. E aqui as exigências de cada escola em relação a cada língua, isso aquela escola que faz a exigência, né? Depois o critério de seleção é totalmente explicado logo abaixo. Temos então a média, mais a média, a nota, né, do aluno até aquele momento, que é multiplicada por um fator que nós chamamos fator de produtividade, ou seja, quantas horas ele cursou até o momento, das horas que ele deveria ter cursado, se não tivesse interrompido em nenhum momento o curso. Esse é o fator de produtividade. E depois multiplicado por uma taxa que nós chamamos um fator de equalização, porque são alunos de diferentes cursos e as notas se distribuem em zonas diferentes. Então, esse fator de equalização para que os alunos se sintam, né, numa mesma posição. Feito isto, a nota de classificação, então, é dada. Ali está como se calcula o fator de produtividade, né, e como se calcula também essa média normativa. Então, os alunos têm todo o processo aí de seleção. Depois, voltando para a página anterior, acho que aí já eu posso até... queria só mostrar o resultado da... Deixa eu ver se está aqui a primeira chamada. Não, acho que você clicar na outra, no azul, mas ali na primeira palavra, processo... Não dá. Ok, bom. Ok. Aí eu iria mostrar o processo, mas pode clicar na segunda chamada ali mesmo. Ok. Na coluna esquerda, pode-se observar, então, o resultado do cálculo, e ali está a classificação. O processo é classificatório e os alunos, assim classificados, podem confirmar a sua opção. Então, se todos, por exemplo, querem ir para Bolonha naquele semestre, então a nota de corte vai automaticamente subir, porque só temos 2 vagas por escola. Sempre esta é a média do acordo, 2 vagas por escola. Então, é assim que o processo ocorre. Esta é a segunda chamada deste semestre.
Temos aí um aluno de mestrado que está indo para Vanderbilt. Como eu disse, são poucos ainda os alunos de mestrado e doutorado, mas estão já crescendo, né? Bom, então, volto para a página inicial da CCINT. Muito bem. Com isto, eu esqueci de mencionar que nós também fazemos, a partir deste semestre, estamos incluindo no nosso programa o curso de Relações Internacionais, que é um curso que nós temos na FEA, é um curso interunidades, FEA, Faculdade de Direito e Escola de Sociologia. Então, este programa chamado Relações Internacionais, né, também está incluído aqui. O processo de seleção está incluído aqui. Já temos 6 alunos de RI indo para Sciences Po, que é um convênio que nós temos também em Paris, né, e mais 2 outras escolas que agora não me lembro quais são. Bom, com isto, eu queria, mais uma vez, me coloco à disposição para quaisquer perguntas, informações. Eu queria, se quiserem, só ter mais um segundo, voltar para o arquivo. O arquivo, meu USB. O meu USB. Não dá para voltar para o USB? Isso. Você já tirou, tá. Eu só queria mostrar algumas um exemplo, né, enquanto ele coloca, um exemplo de alguns estudos que eu iniciei como pesquisador, como professor, tentando entender algumas das variáveis envolvidas no processo de atração de estudantes, né? Já há alguns anos atuando nessa área. A minha área de origem é sistemas de informação e tecnologia de informação, a gestão de sistemas e tecnologia de informação. Mas não me afastei desta área, mas adicionei, né, como eu sou tipicamente multidisciplinar, ou não focado, como dizem alguns, né? Então eu adicionei às minhas pesquisas esta outra área, que é a área... Então temos um PDF que está... esse mesmo, Semaine du Brésil. Esse aí. Então, tenho 3 pesquisas em andamento já. Uma delas, esse é um primeiro paper, apenas para mostrar. Levei este paper para a Semana do Brasil, que foi desenvolvida, como todos sabem, o ano passado foi o ano do Brasil. Então, a Universidade de Pau, que fica ali na região do País Basco, né, é uma universidade bastante ativa em assuntos relacionados ao Brasil. Tem, inclusive, cursos em português, né? Eu sou professor visitante nessa universidade, e então desenvolvemos esse estudo mostrando apenas os estudantes franceses que vieram para cá nos últimos 5 anos e os brasileiros que foram para a França nos últimos 5 anos. E aí, então, desenvolvemos este paper, né, que deve estar sendo agora publicado num livro que a própria universidade vai emitir. Mas o final do paper, que é as conclusões, que são interessantes, porque aí está mencionado um pouquinho antes, né? Então, as conclusões é que mostraram coisas interessantes, como o intercâmbio afeta a vida dos nossos alunos, né? Então, nós temos na resposta aos questionários, né, alguma coisa do tipo, né, como fortes relacionamentos, que são alguns casamentos que já ocorreram entre alunos nossos, né, com brasileiros e franceses, né? Então eles reportam como sendo este o coroamento do processo de intercâmbio. Mas relatam assim os dois conjuntos, tanto os brasileiros que foram quanto os franceses que vieram, eles se queixam de não terem tido oportunidade de desenvolver um relacionamento comercial, né, de business, né, mais estreito ainda, né, e estão dispostos, alguns já estão até com alguns negócios entabulados, né, mas mostram esta necessidade. Tanto é que nós estamos, com base nessa pesquisa, tentando promover um processo de estágio aqui no Brasil, dentro do CIEE, dentro das normas de estágio que nós seguimos na FEA, para os alunos franceses. Já tenho aí 5, 6 alunos franceses estagiando, com alunos mesmo,
aqui. E lá na França estamos tentando ver onde é possível os nossos alunos estagiarem, né, em algumas companhias, embora o período é curto, embora eles possam ficar 2 semestres, mas o período é curto. Então, bom, mas, quem tiver algum interesse, depois podemos trocar ideias ou fornecer a cópia desse paper. E há mais outros 2 que estão sendo desenvolvidos com a totalidade dos 3 países que temos maior intercâmbio: França, Alemanha e Portugal. Muito bem. Bom, com isso encerro a minha apresentação. Agradeço, peço desculpas pelo tempo excessivo que eu tomei e quero mais uma vez parabenizar, agradecer o convite, não é? E concluindo, acho que o desenvolvimento, a internacionalização da pequena e média empresa, ela pode ter um dos pontos de incentivo, né, de troca de experiências, o processo de cooperação, porque em todas as universidades que eu já visitei, não visitei todas as 100, mas uma grande parte, nota-se cada vez mais o desenvolvimento de programas de incubação, programas de empreendedorismo, programas de desenvolvimento de novos empresários e incubação de empresas para depois, né, colocá-las no mercado. Obviamente, acho que o exemplo que o professor citou anteriormente é bastante expressivo e mostra, né, como se faz muita coisa desse tipo na Espanha. Na França eu tenho observado muito, já verifiquei também na Itália e em Portugal também. Muito obrigado pela atenção. Eu queria perguntar ao professor Edson, o senhor vai poder ficar aqui mais, professor Edson, o senhor vai poder ficar mais um tempo aqui? Porque o programa é o seguinte, é fazer